Bom, primeiramente, boa noite para todas e todos. Meu nome é Lígia Cristina de Araújo Bisogni. Sou cidadã campineira, há 21 anos, conversava aqui há pouco e fiz a conta, e 44 anos de Campinas, que é o meu tempo de casada. Vim para cá como advogada, já conhecia o Dr. Paulo Roberto Toledo, e o conhecia da onde? Do Fórum de São Paulo, no refeitório do Fórum João Mendes. Eu acho que ele se lembra disso. Ele era estagiário e eu também estagiário. Éramos de faculdades diferentes e faculdades concorrentes. Ele era da São Francisco, a Sanfran, e eu da PUC de São Paulo, com muito orgulho. Aqui me instalei casada, já cheguei casada, fui advogada durante 28 anos, trazendo alguns aninhos lá de Campinas, vocês já vão de São Paulo, já vão fazendo a conta, né? Sou formada em 1977, e comecei a advogar aqui em Campinas nos idos de 1980 e o finalzinho de 81, com o então doutor Arthur Pinto de Lemos Neto. Doutor Arthur Pinto de Lemos Neto, que foi secretário das Finanças aqui em Campinas, uma pessoa também muito conhecida, e criamos um escritório juntos. Ele já tinha um escritório, mas me ofereceu a sociedade no Lemos e Associados. Então, eu, como sócia do Lemos e Associados, ali expandimos o escritório e, durante 25 anos, aproximadamente, trabalhei ao lado dele, cresceu o escritório, e depois eu fui para o Tribunal de Justiça de São Paulo, na vaga que é reservada aos advogados, o chamado 5º Constitucional. E lá já estou há 19 anos. Então, o tempo passa rápido. Como desembargadora, no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu já atuei à frente de algumas comissões no tribunal, além, evidentemente, da função jurisdicional, que eu tenho muito orgulho, que me alegra, que eu faço com muito prazer. Mas já participei de comissões de conciliação e mediação, comissões da mulher, quando foi a criação da Casa da Mulher Brasileira, eu fiquei no comitê executivo, recentemente, 2 anos na ouvidoria judicial. Isso vai dando uma carga. Quando a gente tem idade, a gente fala com muita vontade. Eu já tenho alguma história. E é isso. E a Lígia aqui com vocês hoje para atender esse honroso convite e espero realmente atender as expectativas. Se eu não atender, vocês são muito educados, vão levar uma grande lembrança. O meu carinho. Obrigada. Eu? Então tá. Eu ia cochichar no ouvido dele, aí ele... Então, vamos lá. Eu ia cochichar no ouvido dele. Gente, a gente tem que ser breve, porque daqui a pouco chega a Érica, então eu vou acelerar. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui hoje. Esse evento, em homenagem às mulheres, a princípio, nasceu, né, para a gente homenagear as mulheres, e depois a gente pensou, por que não as mães? E depois, eu mesma, que sou mãe, falei, gente, tem que tirar esse negócio de mãe, porque tem mulher que não quis ser mãe, e optou por isso e está tudo bem, ao mesmo tempo que tem as que são mães de filhos que não são delas, de sobrinhos, de irmãos. Então, acho que a gente tem que fazer de uma maneira mais leve, e tem os homens também, que podem aprender muito com a gente. Então, nosso tema de hoje é desvendando o caminho de mulheres fortes, carreiras brilhantes, e aí a maternidade ficou, em aspas, segundo plano. Para eu introduzir o bate-papo hoje com todas as mulheres que estão aqui, como, vamos dizer assim, palestrantes, eu vou ser intermediadora disso. E, para eu dar início a esse movimento, eu gostaria de me apresentar de uma maneira diferente, muito breve, e dizer o seguinte para vocês. A gente está muito acostumado a contar para as pessoas o nosso currículo, que é o que a gente faz.
E a gente esquece da nossa identidade. E nós estamos aqui numa instituição cristã, né, na DCE, que é cristã, e a gente tem que lembrar da nossa identidade em Cristo. E o que Jesus Cristo, o que Deus fala a respeito da nossa identidade? Você pode buscar na Bíblia muito disso sobre a mulher virtuosa, entre outras coisas, mas você também pode olhar para você e para as suas qualidades e perceber que eu tenho qualidades diferentes da Gislaine, que eu tenho qualidades diferentes da Élica, e eu tenho qualidades diferentes de cada um que está aqui. Só que tudo que a gente tem de bom, com certeza, veio de Deus. Então, eu gosto de dizer da seguinte maneira: eu sou Paloma Lopes Toledo Corrêa, que eu uso o Lopes só nas redes sociais, mas eu sou filha do Paulo, tá? É porque, deixa eu me explicar. Eu uso o Lopes porque eu fui para a carreira artística, eu fui ser atriz. E aí as pessoas falavam, você é advogada que nem seu pai? Não, eu sou atriz. Aí, para não confundir, eu usei o Lopes, mas eu sou Paloma Lopes Toledo Corrêa. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador, eu sou comunicativa, eu sou ousada, eu sou determinada. E por conta dessas qualidades que eu tenho, que eu acredito que Deus me deu, que é um pedacinho dele, da mesma maneira que vocês têm um pedacinho dele em você, por conta dessas qualidades eu conquistei o meu currículo, que eu sou formada em artes cênicas, eu sou especialista em comunicação verbal, não verbal e visual. Eu trabalhei com grandes nomes, como Paulo Vieira, que é um Master Coach, o maior Master Coach do Brasil. Hoje trabalho ao lado do Carlos Wizard, e agora estou trabalhando ao lado da Érica Belon, que está vindo aqui hoje. E, por conta da minha identidade, eu cheguei nesses lugares. Por que eu estou falando isso? Porque, se a gente vai falar aqui hoje de carreiras brilhantes, e de mulheres brilhantes e guerreiras, e mulheres fortes, com carreiras incríveis, todas elas chegaram nessas carreiras por quem elas são, porque elas sabem a identidade dela. Então, é assim que eu queria abrir para vocês hoje, chamando todas aqui. Então, a doutora Lígia, por favor, a doutora Élica. Doutora, pode chamar de doutora também ou não é? Tem doutorado? Não, só mestrado. Então, tem mestrado. A mestra. A Larissa Mocarzel. E a Gislaine, por favor. Pronto, somos nós. Então, hoje, gente, aqui a gente vai ficar realmente sentadinhas aqui. Temos uma mamãe aqui, futura mamãe, que já é mãe, que todo mundo fala futura mãe, mentira. Quando a gente recebe o positivo, a gente já é mãe. Antes de a gente receber o positivo, a gente já criou tudo isso na cabeça. Então, eu quero aproveitar que a gente tem também a Gislaine, que eu brinquei, né? Falei, Gislaine, você também é mãe? Ela, mais ou menos. Falei, sim, você é mãe de uns sobrinhos, mãe de umas pessoas por aí. Então, eu queria aproveitar e trazer uma leveza nesse bate-papo, primeiro deixando que, à medida que a gente vai perguntando, cada uma vai se apresentando. Então, eu acho muito interessante, nesse momento, agora a gente falar sobre a família como um todo. Porque, às vezes, você não tem um filho, mas você tem um marido, você tem um companheiro, você tem um sobrinho, você tem uma sobrinha, você tem uma tia, você tem uma mãe que você cuida. E, assim, para nós, enquanto mulheres, como que é conciliar isso da família e da carreira? Então, eu quero que vocês explanem isso contando o que vocês fazem e se apresentando para o pessoal. Vou começar por aqui, tá bom? Boa noite, tudo bem? Eu sou a Gislaine. Eu gosto de falar um pouco meu nome, igual da Lígia, Gislaine Cristina Reitman Gonçalves Teixeira Cieto. Não tem igual. Mas, em homenagem, né, ao meu avô, né, João Frederico Reitman, então eu uso sempre Gislaine Reitman, que foi uma pessoa, né, que eu me inspiro até hoje. Bom, eu sou casada com o Fábio, né, Cieto, e não vieram filhos, então eu falo que eu brinco de outras coisas também, né, porque quem tem filhos vai brincar, né, de outras coisas. Mas, se não veio, e também nunca foi uma dificuldade, porque eu queria casar e ter um companheiro que aceitasse as minhas loucuras de viajar, de fazer festas, de eu estar aqui, dele me apoiar, inclusive no meu trabalho, porque a gente cresce com o apoio, né, da pessoa que nos ama, né, do nosso lado, seja os filhos daí ou o nosso companheiro. E também sou tia, né, ou mãe da Annelise, que é minha sobrinha, filha da minha irmã, mas também tem a Pandora, que todo mundo fala que é mãe de pet, então sempre fui mãe de pet, tenho a Pandora, mas adotei outras sobrinhas, porque só tenho a Annelise, então meu irmão ainda vai ter uma filha agora, a Helena.
Então, eu adotei os filhos de amigos, né, mais próximos e de outros, né? Além de um irmão, ele é 12 anos mais novo, né, do que eu, então sempre foi o xodó, né, para a gente também estar do lado, né, e ajudar nesse sentido. Mas para quem acha, para quem não tem filhos, tudo é fácil. Nem sempre, né? Porque o preconceito, ele está desde aqueles que têm no trabalho e desde aqueles que não têm. Porque alguém te fala, mas você não sabe o que é isso, né? Mas você não sabe o que é esse sentimento, só que a gente acaba acolhendo, né, de uma certa forma, as pessoas também que trabalham com você, né? Você pode ver, né, a minha mãe, como ela passou para cuidar, né, de 3 filhos. Então, se há preconceito também, sim. Só que a gente vai, de uma certa, como a Paloma, e eu gosto disso também, porque eu gosto de recitar poemas, adoro também estar falando de Cristo, porque Cristo é a minha vida, sempre foi, porque Ele nos dá a força e faz com que as pessoas nos veem diferente. Porque Cristo foi diferente, né? Porque se Ele fosse mais um na multidão, vamos dizer assim, Ele não seria o nosso grande Salvador, né? Então, é isso, eu sou essa Gislaine aqui para vocês, tá bom? Obrigada. Só não falou como é que conselha tudo isso. Como conselha? Então, como conselha? Primeiro, eu sempre fui uma criança muito independente, né? Então, para namorar, tinha que ser uma pessoa, ou casar com uma pessoa diferente, que não deixasse, né? Por exemplo, a minha carreira, se tem a ver ou não, mas eu sou uma bela capricorniana, que só pensa no trabalho. Então, eu sou feliz procurando, sempre fui, né? Eu sou executiva financeira há mais de 40 anos e sempre procurei as coisas da minha carreira. Então, eu estou em casa, eu estou lá procurando alguma coisa. E casei com o Fábio, mas antes de casar tem uma regrinha que eu falei para ele, olha, a minha área ainda é muito de homens. Como é que a gente faz isso? Porque eu vou viajar esse Brasil todo, né? Eu vou visitar clientes, eu vou estar andando, eu gosto de participar de ONGs, de instituições que são da minha área. Como que você vai encarar isso? Né? Porque, além de encarar a empresa, eu tenho hoje 55 anos, não tem problema, Lígia, 55 anos, e lá atrás não haviam muitas mulheres também no financeiro. Né? Então, tinha vamos dizer, vontade, inclusive, de mudar essa situação. Né? E, lógico, talvez alguém fale com filhos, talvez também um pouco mais difícil. Mas, para mim, também não foi fácil, né, essa situação. E o Fábio encarou isso, dizendo que ele estaria do meu lado para o que eu precisasse. Né? E que ele, sim, iria apostar, né, na minha carreira, junto comigo. Porque, às vezes, ele se sacrificou muitas vezes para a minha carreira do que para a dele. Né? E gostaria, né, além de tudo, eu fiz psicanálise, então eu sou psicanalista, para entender um pouco tudo isso. Né? Eu fui primeiro para me entender, né? E está tudo bem, né? E hoje eu sou muito mais tranquila, me entendendo um pouco mais, porque a gente precisa se entender. Até eu estava falando com uma senhora que está tendo um curso aqui na igreja, eu falei para ela, olha, domingo eu aprendi muitas coisas, né? Lendo, né? Estudando a Bíblia, que fala o seguinte, o que a gente está conversando com a gente mesmo? Né? O que a gente está trazendo para a gente mesmo, sem ser ninguém, né? Por quê? Porque isso vem de Marcos 2, quando Cristo estava com os mestres, né, os maiores, e os mestres dentro do pensamento, e ele, no espírito, sentiu aquilo, porque os mestres falavam, quem é Cristo, né, que pode falar, tá certo? Pode perdoar, pode ser o que ele está sendo,
né? Então, o que eu pus na minha cabeça? E tem mais um detalhe. Além de ser mulher, ou às vezes de não ter filhos, ou para quem tem filhos, eu era bem mais fofinha, né? Eu era bem mais fofinha. Para vocês terem uma ideia, eu tinha manequim 60. Upa! E aí é o seguinte, a gente não pode nem deixar isso, porque eu fui igual o Zagalo, você vai ter que me engolir, tá certo? Na minha inteligência. E é isso. A mulher, ela é isso, ela vai para frente, né? Muito obrigada. A Gislaine trouxe um ponto aqui sobre o marido dela apoiar e dele ter eles preferirem dela focar muito mais na carreira dela. E aí, só ressaltando, hoje eu estou aqui porque meu marido está cuidando do meu filho de 2 anos em casa. Então, a gente tem que equilibrar os pratos. E agora eu vou passar para a Lari. Vamos trocar o microfone? Porque parece que... Não sei se... Mas continua, não tem problema. Tá? Vocês ouvem, gente, sem microfone? Dá para ouvir? Então, boa noite. Só, peraí só um pouco. Peraí. Ele quer que grave isso aqui, ó. O microfone aqui Enviar ele, vai. Fala aqui? Isso. Olha que moderno. É que esse é o da câmera. Bom, eu sou Larissa Mocarzel, estou à espera do João, meu milagre, já que a PA nos encorajou de nos apresentarmos assim, o que eu costumo sempre dizer é que eu sou uma filha muito amada de Deus, herdeira de todas as suas promessas de amor. E eu cresci já numa família onde meus pais sempre nos encorajaram muito a experimentar nossos talentos, a desenvolver nossos talentos. E eu vi a minha mãe sendo uma mulher muito bem-sucedida, também com o apoio do meu pai, e sem precisar abrir mão da maternidade ou de mim e da minha irmã. Eu lembro de ir na faculdade com a minha mãe, para vocês terem ideia. Minha mãe levou 10 anos para se formar, porque primeiro ela engravidou da minha irmã, quando ela voltou para a faculdade, ela engravidou de mim. E eu lembro eu com 3 aninhos indo com ela na faculdade, assim, claramente. Tanto que a hora que eu estava vindo para cá, eu até postei que Deus me capacite, Nossa Senhora me ilumine, para que eu seja para o meu filho a mesma inspiração que ela sempre foi para mim e ainda é. Então, essa é a minha base. Para mim, nunca foi evolução, embora eu já esteja muito técnica, orando um pouquinho, mas tudo tem um propósito de Deus, não foi meu, nem foi dele. Nunca foi uma questão de eu vou por um lado ou por outro, porque para mim era muito natural construir isso no seio de uma família, com o apoio de uma família, e por sorte também Deus me mandou meu marido, que também é assim, que me apoia muito. Às vezes eu falo para ele, eu queria te ver, eu queria me ver com os seus olhos, porque você me vê de um jeito tão incrível e tão generoso e desperta o melhor em mim, que eu acho que também tudo que eu construí até hoje na minha carreira, eu trabalho com marketing, eu sou publicitária, eu estudei muito, eu fiz muitas coisas também, fiz arte cênica, eu fiz design de joia, eu fiz muita coisa na minha vida, porque meus pais sempre estimularam muito. E hoje em dia eu consigo, com todo o meu repertório de tudo que eu estudei, tudo que eu experimentei, trazer realmente para a minha realidade, para o meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço, eu dou aula, eu dou palestra, minha vida é super dinâmica. E também tenho essa possibilidade graças ao meu marido, além dos meus pais que sempre me apoiaram e me estimularam muito, formando aí todo esse repertório de quem eu sou e sempre tendo Deus como centro de tudo. Eu respeito todas as religiões, eu procuro não impor assim a minha, mas tudo que eu faço eu sempre falo de Deus. Sempre que eu vou dar uma palestra ou uma aula, eu falo até para as pessoas, antes eu falava só para mim mesma, mas eu falo quando eu vou começar, que eu esteja nesse lugar como uma mulher feliz e pronta para servir. Porque foi Deus que me deu também os meus dons e os meus talentos, e eu quero passar isso para as pessoas. E, às vezes, tem muita gente que está nos ouvindo, que está longe de Deus, e com uma coisa simples, pequena que a gente fale, a gente consegue reacender algo dentro de alguém. Eu fui num evento semana passada, eu encontrei uma ex-cliente minha, eu me especializei na área da saúde, então eu trabalho ainda eu comecei trabalhando com o mercado de luxo, né, me especializei em gestão de luxo, depois fui para a área da saúde.
E aí eu encontrei uma médica que foi minha cliente, ela falou para mim, eu estava louca para te ver porque eu precisava te falar uma coisa. Além de tudo que eu aprendi com você, você me inspira diariamente, porque eu estava muito longe de Deus. E quando eu vejo o seu Instagram, quando eu vejo você falando de Deus, eu senti vontade de buscar Deus novamente. Então, eu sempre faço questão de falar de Deus de alguma forma, relacionando ao meu trabalho, relacionando ao meu dia a dia, de postar nas minhas redes sociais, de tentar levar isso de alguma forma e nas minhas orações, sempre pedindo para Deus me iluminar, me capacitar para eu ser um instrumento de luz e do amor dele. E até eu sempre conto essa história que quando surgiu o convite do Paulo de participar da ADCE, eu estava lendo um livro que o meu marido comprou. Apareceu esses patrocinados para ele no Instagram, ele falou, vou comprar esse livro, chama Empresário de Deus. E esse livro, Empresário de Deus, é sobre o Henrique Shaw, que é o fundador da ADCE. Eu não sabia. Eu sempre leio uns 3 livros ao mesmo tempo, um de marketing ou de alguma coisa do meu trabalho, algum espiritual, e um outro mais para eu relaxar, assim, mais livre. E aí eu peguei aquele, eu falei, eu vou ler esse como a minha leitura espiritual, Empresário de Deus. E foi bem na semana que eu estava lendo, encantada com o Henrique Shaw, com o trabalho dele, que apareceu essa oportunidade de participar da ADCE. E se vocês forem até pesquisar, o Henrique Shaw é essa pessoa, ele dedicou toda a vida dele a se santificar através do trabalho. Ele era casado, ele teve muitos filhos, mas tudo que ele fez, ele foi um homem muito bem-sucedido, que tinha uma empresa muito grande, ganhou muito dinheiro, mas tudo, o compromisso diário da vida dele era de oferecer aquele trabalho em sacrifício, de se santificar e de poder melhorar a vida das pessoas através da intimidade, do conhecimento que ele tinha com Deus. Então, oferecendo melhores condições para aquela comunidade que vivia com ele poder trabalhar e para também aproximar as pessoas de Deus. Então, eu sempre falo que eu possa aparecer um pouquinho, que seja minimamente com o Henrique Shaw, de para quem está perto de mim, seja trabalhando ou no dia a dia, transmitir um pouco de Deus também. Bom. Tem mais tempo para passar, para se apresentar, né? Bom, boa noite. Bom, é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, primeiro, né? Eu sou a Élica Martins, Élica Daniela da Silvia Martins, mais conhecida como Élica Martins. Não sou a filha do Cebolinha, tá? Mas é Élica mesmo. Num momento de desespero do meu pai, quando a vizinha foi e colocou Érica na frente, ele fez o quê? Correu, abriu a Bíblia. E o primeiro nome que ele viu, em 2 de Samuel, lá no Velho Testamento, Élica. E ele não leu mais nada. Ele voltou e falou, vai ser Élica. E depois de todo aquele momento, de tudo passado, né, sempre tive meu avô como um espelho, lendo a Bíblia ali o tempo todo. Ele me mostrou a história, e aí eu fui conhecer mais profundamente a história mais para frente, e vi que era um guerreiro escolhido por Davi. E é assim que eu me sinto, por tudo que eu passei. Eu venho de uma família bem simples, e meu pai e minha mãe tiveram estudo até a 4ª série, e meu avô sempre estava comigo ali, falando, estuda, confie em Deus, não esqueça de onde você veio em nenhum momento da sua vida. Então, essas foram as bases que eu sempre tive meus pés no chão, e que eu cheguei aonde eu cheguei hoje foi por todas essas bases e por seguir sempre uma palavra da Bíblia, por acreditar sempre que Deus estava comigo, como o significado do meu nome, abençoada por Deus também. Então, muito feliz por tudo isso. Eu sou auditora, sempre estudei muito, com muita, né, dificuldade, mas consegui chegar. Auditora, hoje sócia de uma das maiores empresas de auditoria no mundo, presente em mais de 140 países, professora também, na FACAMP, conselheira, FEAC, escritora também, já escrevi alguns capítulos de livro, mas, muito mais que isso, eu consegui tudo isso, porque aquela pessoa ali, meu marido, Gustavo,
Ele está comigo sempre, sempre me apoiando em todos os momentos, difíceis, fáceis. E muitos momentos difíceis foram os que aproximaram ainda mais a nossa família. A gente já passou por momentos difíceis, momentos muito bons, e a família sempre junto, e ele sempre me apoiando. E hoje eu tenho 2 filhas maravilhosas, que é um orgulho, uma de 19, uma de 17, as 2 estudando juntas, na mesma classe, medicina. Estava aqui conversando com a Lígia, as 2 fazendo aqui na São Leopoldo. E é um orgulho muito grande, e eu sempre tive essa preocupação do equilíbrio. Eu sempre falei para será que eu estou, né, dando atenção suficiente? Mas eu sempre procurei. Não tem equilíbrio, gente, não tem. A gente tem que estar 100% naquele lugar que a gente escolheu para fazer o melhor. Se é aquele momento que eu estarei com as minhas filhas, ou que eu estarei no trabalho, eu vou me dedicar 100%. Não adianta eu falar, estou aqui com as minhas filhas, mas não estar no celular ou estar em outros momentos. Então, eu acho que essa é a grande questão. No meu trabalho, eu sempre procurei focar, quando eu estou dando aula, sempre focada. E assim com a minha família, com o meu marido, a gente tem, inclusive, meu marido e também o meu cuidado pessoal. Meu marido sabe o quanto eu me cuido e o quanto eu cuido dele, né? Um cuida do outro aqui. Então, a gente tem os nossos momentos de finais de semana, nosso. No momento que as meninas eram pequenas, a gente chegou a estudar. E sempre conversei com a família estava junto, ajudando de alguma forma. Então, o que eu deixo para vocês aqui, como, né, equilibrar esses pratinhos? Estar presente, eu acho que isso é o ponto principal. Não esquecer de onde veio, né? Sempre olhar. Também sou voluntária de algumas instituições, com muito orgulho. Então, não esquecer de onde veio, olhar ao próximo e, principalmente, a família e o seu cuidado próprio. Eu acho que são coisas que fecham, porque quando a gente se cuida, quando a gente está bem com a família, bem com o trabalho, eu acho que as coisas se favorecem. Então, isso que eu queria colocar para vocês. Não vou ficar falando aqui do meu currículo, de que eu estudei e tudo mais, eu acho que isso está no LinkedIn, né? E é isso. Posso? Quantos minutos? Bem, eu acho que eu vou completar o que eu comecei aqui, quando o Dr. Paulo disse, a Lígia começa, então, a se apresentar. Em primeiro lugar, eu posso dizer para os presentes que é a primeira vez que eu estou desafiada de um momento diferente. E por quê? Eu sou esse misto que está aqui. Eu sou a mais velha, com muito orgulho, mas eu sou um pouco da Gislaine, um pouco da Paloma, um pouco da Larissa e um pouco da Élica. Eu sou o que vocês são. Eu sou espelho. Claro que eu não abro mão dos meus princípios cristãos. Talvez não falarei aqui, neste pequeno espaço, com a propriedade que eu ouvi das que me antecederam. Porque as minhas convicções estão muito bem guardadas. Eu também levo, aonde eu posso, os princípios que eu obtive dentro da minha casa, com uma senhora professora, Dona Ismênia, que Deus a tenha, e com seu Bianor, um nordestino,
que veio de Pau de Arara para São Paulo e se tornou um homem muito justo e militar. O poder e o intelecto dentro da minha casa. Lá, 3 filhas. As 3 tiveram o legado que a dona Ismênia deixou para o intelecto. E a ética, transparência e firmeza do seu Bianot. Os princípios religiosos permaneceram em cada uma de nós. Talvez eu, a mais velha, segui passo a passo o que meus pais me passaram. Foi aquela que não só batizada, crismada, fez a primeira comunhão, casou-se na Igreja Católica, entrando com o pai. A segunda, também, por sinal, extremamente fervorosa, uma psicóloga da área que vocês atuam também. Tem talvez mais uma crença tão firme em Nossa Senhora Aparecida e que ela me passa. E a última, uma escritora, jornalista, que até um prêmio Jabuti já levou. E tem as crenças, e tem a religião. Mas, aqui, o que eu quero juntar de tudo isso é dizer o seguinte: cada uma de nós tem a alegria de invocar a família. Cada uma de nós fala do seu companheiro, como eu tenho muito orgulho do Dr. Sérgio Bisogna, com quem eu estou casada há 44 anos e há 45 com ele, porque foi um namoro. Ele se apaixonou na primeira vista. Não tive culpa. Não tive culpa. Estamos juntos e nos conhecemos no carnaval. Numa festa, diríamos, aqui em Campinas. Todas nós e todas as mulheres, já que eu estou também convidada para falar de mulheres bem-sucedidas, eu digo que o sucesso é inexorável para todo mundo. Todo mundo busca o sucesso. O sucesso faz parte de toda ação bem feita. Não importa em que medida, em que extensão, em que grau. Sucesso é reflexão. Sucesso é sentir-se satisfeita ou satisfeito. Mas aqui, para falar com vocês e ouvindo-as, invocaram a figura do seu companheiro, do seu marido. Como nós damos essa importância, não é? Eu não sei se nas outras palestras, com empresários da Associação dos Dirigentes Cristãos, se cada um deles invoca que aqui está porque a sua mulher está ao seu lado, porque a sua mulher o apoiou, porque a sua mulher esteve com você, porque a sua mulher é importante, porque a sua mulher está em casa. Essa frase, gente, não é com nenhum sentido pejorativo. É o nosso momento, é um meio. É claro que cada uma de nós temos orgulho e quero crer que o meu também tenha. Mas apenas um detalhe. Cada um luta pelo seu melhor e dentro das suas possibilidades. Trabalhar em casa, trabalhar fora de casa, ter filhos, não ter filhos, isso é uma consequência, é vida. Eu fiz uma faculdade numa época
como a época do Dr. Paulo, que essa parte que nós estamos falando aqui, pouco se discutia. E daquele universo saíram 150 bacharéis, que era a minha turma. Desses 150, sempre há um número que vai se dedicando na sua profissão. E outros? Outros seguem o comércio do pai, voltam alguns para a fazenda do avô, outros vão gastar herança do bisavô, e daí por diante. Então, isso acontece em todos os lugares. E é claro que aqueles que mantêm a principiologia da ética, da lealdade, da transparência, do amar ao próximo, é claro que essas pessoas, até em certos momentos, sentem-se frustradas se não conseguem aquilo que almejam. Mas nunca deve desistir. O único recado firme, porque não há regra fechada, há, sim, princípios que merecem ser observados e, obviamente, seguidos. Eu exerço uma profissão, e aqui eu sei que é um grupo extremamente capacitado, de pessoas cultas, que na minha atividade, durante a minha atividade, eu não vou invocar a Deus. Ele está aqui. Sabe por quê? Porque o Estado é laico. Então, eu não posso fazer isso, ou melhor, eu posso, mas eu não devo. Para não comprometer, em determinados momentos, aquilo que eu quero alcançar e que tanto eu luto. Uma justiça, um equilíbrio. E o faço com muita, mas com muito cuidado. Mas quando eu posso, é aí que eu agradeço. Da mesma maneira que cada uma aqui e cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, certamente o fazem. Mas deixo o meu recado, o respeito acima de tudo. As raízes que devem ser respeitadas. Da onde eu vim e para onde eu vou. É algo que sempre está como um alerta para mim. Muito obrigada. Posso falar só uma coisa, Lígia? Mesmo você não falando de Deus, tudo isso que você falou É Deus. é imagem e semelhança de Deus. Então, você pode não falar no seu ambiente, porque não convém, mas a sua retidão, a sua postura, a sua essência já é imagem e semelhança de Deus. Não, E você sim. já está espelhando Deus para as pessoas, né? Não precisa estar explícito na palavra. Não, eu até faço aqui a réplica. Na decisão, na função, não é nas minhas conversas, no meu dia a dia, que todos até conhecem os meus propósitos, conhecem as minhas crenças, e invoco. É no exercício exatamente do julgar, exclusivamente. É com esse ponto que eu quero realçar. Mas é óbvio que tanto aceito estar num ambiente tão iluminado. Bom, eu temo a gente começar um bate-papo muito extenso, mas eu queria aproveitar, vou sair do roteiro aqui, porque está sendo muito gostoso ouvir todas elas, mas eu queria aproveitar também para dizer algo assim, quando vocês olham aqui para todas nós, aqui na frente, é nítido
não precisa de muito para ver que somos gerações completamente diferentes. Completamente diferentes. E todas nós temos aqui experiências a respeito ou do preconceito, ou da luta, ou do que enfrentou, ou de onde veio. A Élica falou, eu vim de uma família muito simples, então ela chegar onde ela chegou, isso é muito inspirador. Eu já vim de uma família em que, quando eu nasci, meus pais gastaram o dinheiro inteiro de uma casa em tratamentos para que eu fosse curada, desenganada, enfim. Então, meu pai brinca que eu sou o bebê mais caro que ele já conheceu. Ao mesmo tempo, nunca me faltou nada, eu estudei nas melhores instituições, mas, entre aspas, até pelo fato de ser caçula, tudo veio mais fácil. Caçula consegue barganhar, né? Caçula dá um jeitinho. Mas eu tenho um perfil, e aí depois um dia a gente conversa só de perfil, porque eu sou especialista em comportamento humano e eu ensino de perfil comportamental e gestão de comportamento humano, mas o meu perfil, eu sempre sonhei em estar em lugares altos, é uma coisa que eu já conversei muito com a Lari, que é minha amiga, mas eu nunca me enquadrei em uma instituição. Eu até trabalhei durante 3 anos em uma muito grande, que foi com o Paulo Vieira, mas lá eu era PJ. Né? Então, eu sempre gostei de ser autônoma, eu nunca pensei em fazer carreira, sempre quis ser autônoma, e eu tenho a minha carreira autônoma. Não, agora eu quero sair daqui, eu quero dar aquele salto. Não, agora eu quero dar outro salto. E aí, eu vou pensando nessas conexões. E, independente do que a gente escolhe, seja seguir uma carreira, que eu acho isso muito lindo, admiro muito quem segue, advogados, principalmente, prestam concurso, ou quem vai seguindo dessa maneira. Eu não me enquadro, eu sei que eu não me enquadro do meu perfil comportamental, mas eu acho isso tão lindo que eu vou falar para o meu filho, faça medicina, estou brincando, ele vai poder escolher. Mas eu acho que isso é muito importante a gente trazer a questão de, independente do que você decide seguir, se é uma carreira, ou se eu quero ser PJ, eu quero ser empresário, eu quero ser prestador de serviço, e a geração, que é muito diferente uma da outra, os desafios que a gente enfrenta. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir para a gente compartilhar 3 minutinhos cada uma, os desafios que a gente teve no decorrer da nossa trajetória. E trazendo aqui, vamos trabalhar como mentoria. O que seria uma mentoria? É dizer um conselho, é dizer o meu passo. Olha, eu tive tal e tal e tal dificuldade, o meu conselho, lógico que opinião cada um tem a sua, mas se eu puder aconselhar alguém faça assim, faça assado. Eu errei quando fiz isso, eu deveria ter feito aquilo. Então, eu queria aproveitar isso, aproveitar as gerações que são diferentes, aproveitar o perfil comportamental de cada uma que é diferente, como a gente pensa e quais seriam os conselhos, e a gente finaliza. Combinado? Aí eu vou contar 3 minutinhos para cada uma mesmo. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu sou de uma geração que não tinha feedback, né? Era faça o que eu mando e pronto. Então, para quem está ainda, né, e pretende ter uma carreira, ser empreendedor, é sempre buscar, sim, uma ajuda profissional externa. A gente nunca consegue, às vezes, sozinho. Então, buscar realmente um coaching, como a Paloma falou, que é muito bom. A gente descobre os talentos que a gente não tem, né? E eu fui descobrir isso muito lá na frente, né? Eu tinha, por exemplo, talvez já uns 35 a 40 anos. Por quê? Porque era uma geração que não tinha, aliás, não tinha-se coaching, tá certo? Foi ter essa profissão quando eu tinha 35 anos, quando começou-se a falar de coaching, né? Então, há 20 anos atrás. Então, isso eu falaria que sempre a gente precisa de uma ajuda externa, porque às vezes, a gente não enxerga o que está realmente na nossa frente, que são nós nos sabotamos. Nós, mulheres, talvez somos mais sabotadoras do que os homens. Então, a gente, às vezes, acha que a gente não é boa, né? E aqui foi dito, nós somos boas, sim, somos, no que a gente está fazendo, nós somos boas. Mas a gente tem essa questão de nos sabotar. Então, alguém de fora pode nos ajudar.
Um segundo conselho que eu passei também foi, talvez, tá certo? Não ter uma visão do que eu tivesse oportunidade de fazer coisas diferentes. Também foi descobrir isso lá na frente, como terminei há 2 anos, só 3 anos psicanálise. Talvez eu não quisesse ser financeira, talvez eu quisesse ser psicóloga, né? Mas a gente vai pegando e vai ficando naquela profissão ou naquela atividade, às vezes, de novo, sem entender se a gente gosta, né? E o último é a família. Sem a família, realmente, a gente, para mim, né, sempre foi meu porto seguro, né? Meu pai, sempre um homem, eu também venho de uma família muito simples, meu pai é de Montemor, minha mãe é daqui, e meu pai veio para a cidade, como a gente fala, com 19 anos. Então, e que tem luta em qualquer momento, né? Então, eles sempre estudaram, foram estudar mais tarde e falaram para mim e para minha irmã: tenha força, porque tudo vai dar certo. Tá bom? Obrigada. Eu vou ficar por último para encerrar. Chegou. Bom, como a Gi bem colocou, a mentoria e o coaching realmente é fundamental e é o que eu sempre busquei na minha carreira, né? No começo eu tinha meu avô como meu mentor, não só como carreira profissional, mas pessoal. Também sempre busquei a família ali, meus irmãos me apoiando, eu também sou a mais nova, né? Sempre levei a fama de ser a protegida do papai. Mas, realmente, buscar dividir com o outro é muito importante, né? Buscar dividir determinadas situações. A pessoa não vai saber se você não falar, a família não vai poder te ajudar se você não disser que você precisa de ajuda. Por determinados momentos, eu tinha essa dificuldade, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, também com 12 anos. Eu falo que foi a melhor coisa que o Collor fez na época, que eu não sou também a partidária aqui, mas foi a única coisa boa, aliás, que ele fez em 92, que foi abrir para menor aprendiz. Foi quando eu comecei na Caixa Econômica Federal. E aí eu fui crescendo, buscando, estudando, e eu nem imaginava fazer faculdade. E aqui está a Fátima, que logo que eu saí da Caixa, eu fui trabalhar com o marido da Fátima, e ele incentivou ele, o seu Jorge, ele vulcano, ele foi um grande incentivador, tanto para mim quanto para o meu marido. Então, escutar outras pessoas, e foi aí que a gente começou a fazer faculdade e a estudar. E meu avô falando o tempo todo: estuda, faça faculdade, não esqueça da sua família, não esqueça das pessoas em sua volta. Então, o recado que eu deixo é esse: a gente nunca pode parar de estudar, independente da idade, independente... a gente sempre está aprendendo o tempo todo, né? Como a Gi também colocou, como a Lígia colocou aqui, muito bem, todas, né? Então, o aprendizado, ele é sempre importante, a gente nunca sabe tudo. Então, acho que esse é o ponto que eu deixo aqui, né? O aprendizado. Então. Pode ir. Pode você, fala por último. Que pressão. Bom, como eu sou filha de psicóloga, né, além de ter todo esse suporte familiar que eu acho fundamental, eu também sempre fiz terapia, tenho uma psicóloga que me ajuda muito, que é uma luz. Hoje de manhã eu começo segunda-feira, meu primeiro compromisso da semana é a minha terapia. E hoje eu falei muito sobre o que a gente falou aqui, por coincidência, sobre o trabalho. Tenho um diretor espiritual também, que me aconselha, que me ajuda. E uma outra coisa que eu acho muito legal, pensando nesse gancho que a Gi começou, é de nós termos pessoas também que nos inspiram. Eu tenho muitas pessoas no marketing, a gente tem um termo que chama benchmarking, né, que é você realmente ir no mercado e pegar referências de boas práticas.
e replicar. Eu tenho pessoas que são meus benchmarkings também, que eu olho e falo, nossa, isso é bacana, eu vou estudar, eu quero me desenvolver dessa forma. E um outro ponto, além desse, acho que aprimoramento constante, eu acho que é um pouco de ousadia também, de coragem, que é algo que meus pais... Eu sempre fui uma criança medrosa, uma pessoa medrosa, e meus pais tentaram estimular bastante em mim. E realmente depois, principalmente que eu fiz teatro, que eu fiz artes cênicas, isso foi um turning point, assim, na minha vida, me transformou, porque eu fiquei uma pessoa muito mais corajosa e ousada para poder me experimentar mesmo em diferentes coisas, em diferentes cenários, para a gente poder também sair só desse campo das ideias. É lógico que você tem que ter um ambiente seguro para isso, que te proporcione segurança para isso, como meus pais, uma retaguarda, o meu marido, não é simplesmente a gente se jogar sendo inconsequente, mas é também ter esse toque de ousadia e de coragem para poder experimentar e dar passos maiores, alçar voos mais altos. Bom, imagina só, ela falou, na minha geração, eu sou 2 antes dela. Não tinha feedback. Não é que não tinha feedback, a gente não usava esse termo. Entendeu? Porque o retorno vinha assim, o retorno vinha até com a censura, até com a... Então, era rápido. Não põe a mão aí. Pronto, acabou. Isso é um feedback. Não põe a mão aí. Era opressão, não era feedback. Mas é o retorno que lhe dá naquele momento. Bom, brincadeiras à parte, eu gosto de brincar, porque eu acho que, já que nós estamos falando em... Eu me sinto até muito constrangida, sabe, gente, falar em conselho. Juro mesmo, sinceridade. Mas, ouvindo-as, para mim já é um grande conselho aqui, né? Humor. O humor, para mim, foi a maior válvula de escape. Talvez, e aí eu disse a vocês, até imitando, né? Nordestino, potiguar, duro, que não tinha conversinha, não, entendeu? Nada de rodeio. Não é não, sim é sim. E a gente até já sabia o que era perguntado e o que ia ser respondido, o feedback. De qualquer forma, o humor, que eu também descobri, que me ajudou muito na vida, que é claro, eu não, na minha história de vida, a exemplo aqui do que foi dito, eu também não tinha nenhum exemplo de advogado na família, de juristas. Não, tinha mamãe, que era uma professora primária, aquela das primeiras letras, né? E um pai que exercia aquele poder. Para mim, os meus professores foram os meus maiores mentores. A mentoria, que hoje é muito divulgada, e eu tenho também uma irmã que trabalha nessa área empresarial, e fez psicologia, e tem formação, etc., etc. e tal, eu vejo o quanto que eu me espelhei nos meus professores. E nos meus professores, desde o colégio, desde a primeira fase. Eu lembro da dona Lídia, minha professora, do primeiro ano primário. Assim como eu tenho saudade do meu professor José Manuel Arruda Alvim Neto, que faleceu há pouco tempo e foi meu grande entusiasta na área de direito processual civil, onde eu me especializei. E tantos outros, que eu ficaria aqui horas falando o nome deles. Eu não perdi o contato com eles. Eles foram as pessoas que me ajudavam a entender as minhas fraquezas e a fortalecer o que é realmente o que eu tinha ou tenho de forte. Todas as vezes, e olhando o meu tempo, vejo isso para cada um. Aquilo que lhe é, identifique suas fraquezas e ouça.
Identifique o que lhe é forte e aproveite. Para mim, me ajudou muito o humor. Talvez porque frustrei-me, porque queria seguir teatro. Mas desde quando Bianor ia deixar? Deu, pai, de jeito nenhum. Então, eu exerci o que todas aqui estão fazendo. Nós estamos no palco. Nós estamos com uma plateia. Somos professoras, licionamos. É uma forma de também exercer algo que, de um jeito ou de outro, a gente acalentou. Obrigada. Tempo para mim também, mas vou ser rápida. Bom, sou a mais nova aqui, tenho menos tempo de vida, então, provavelmente tenho menos conselhos. Aqui foi falado sobre feedback, não tinha na época da Gislaine, na minha época tem o ferraback, né? Então, era para outra palavra, eu adaptei. Eu adaptei para ferraback. Onde as pessoas falam, bote amor em minhas palavras, mas está uma porcaria o seu trabalho. Então, eu acho que essa geração que eu vivo, que a Larissa vive, eu vivi isso, eu sei o que é uma liderança abusiva, eu sei o que é sofrer pressão psicológica no trabalho, mas eu escolhi não ser CLT. Então, eu sei até onde eu posso ir. De qualquer maneira, eu sou uma pessoa que, apesar de ter nascido em 92, tenho 31 anos, não tenho conexão com a minha geração. Tanto é que eu casei com um homem 12 anos mais velho que eu. Eu acho que a minha geração é muito mimizenta, é muito vitimista, de pouca ação. Eu acredito que as pessoas, quando a gente tem ação, a gente tem poder, e quanto mais a gente faz, mais a gente realiza. Eu prefiro me arrepender de coisas que eu fiz do que algo que eu não fiz. Isso é muito do meu perfil. Vamos fazer, se deu errado, vamos fazer de novo. Eu sou assim. Então, eu vim de uma geração que é muito mimizenta, e eu não gosto muito desse mimimi da minha geração. Mas eu também percebi que a minha geração é muito resiliente, e a maternidade tem me ensinado essa resiliência. Que, da mesma maneira, e uma paciência, que eu descobri que eu sou paciente com um filho, viu? Admiro quem não tem filho. Tô brincando, não assusta, amiga. Vai ter a vontade que você vai querer jogar na janela. Tô brincando, não vai. Tô brincando, não vai, não. Mas, gente, é muito engraçado maternar, é muito diferente maternar. E, para a gente finalizar aqui, o conselho que eu dou em relação a tudo isso que a gente falou, de mulheres e tudo mais, né? Escutem os mais velhos, porque eu tenho muito isso. E quem é mais velho, não vou dizer tanto para escutar muitos mais novos, porque existe uma verborragia muito grande. Fala e não faz. Mas escutem o que eles têm de conteúdo e tentem administrar isso e dar um feedback verdadeiro. Olha que incrível que você aprendeu isso. Mas eu vivi assim. Se você pegar isso que você aprendeu e viver dessa maneira, será que não vai funcionar? Porque a minha geração é uma geração que fala muito e não faz. E para finalizar, eu me reconectei com Deus. A gente sempre vai ter esses momentos de procura Deus, foge de Deus, procura Deus, foge de Deus. Quando meu filho olhou para minha cara e me chamou de mamãe. É lógico que ele falou papai primeiro. Quem cuidava dele? O pai. Quem está com ele? O pai. E se pudesse, o Theo ia dar o peito e eu ia ficar feliz da vida, porque o peito não foi uma coisa gostosa de dar. Para mim. E tem mãe que ama e tem saudade. Eu não tenho saudade nenhuma, mas eu quero ter outro filho, vai entender. Então, quando o Antônio me chamou de mãe, pela primeira vez, entendendo que eu era mãe, me pedindo algo que não era o Dedê, que era a mãe, ele queria a mãe, eu olhei para a cara do meu marido e falei assim, nossa, Deus deve amar quando a gente chama ele, né? E o meu marido, super óbvio que sim, Paloma. E aí eu falei, pois eu quero ser para Deus o que o Antônio é para mim. Eu quero enxergar Deus como o Antônio me enxerga. E aí ele falou, o que você acha que você precisa fazer? Eu falei, eu não sei. E aí ele brincou, então vai lavar louça, porque é o momento que ele conversa com Deus, ele diz que é lavando louça. E, no final das contas, eu entendi, é ter intimidade. O Antônio está me chamando de mãe, porque agora eu estou aprendendo a ser mãe dele. Então, eu preciso dessa intimidade. Então, eu quero deixar para vocês sendo pais, ou mães, ou não, não olha para mim que eu vou chorar, Lari, tá sendo... Vocês sendo pais ou mães, aprenda a chamar
por Deus como filhos. Aprenda a conversar. Domingo foi um dia, ontem foi Dia das Mães, foi um dia que eu estava muito comovida. Eu brinquei, não sei se eu estou de TPM ou se é por conta do Rio Grande do Sul. E eu ajoelhei na cama e falei assim, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Mas foi a primeira vez, eu acho, em muitos anos, que eu troquei uma ideia. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, me mostra. Eu não sei porque eu estou sentindo isso. É medo, é o quê? Mas me mostra, me acalma. E eu fui dormir tranquila. E eu acordei com meu filho me chamando. Então, quando você faz essa analogia, talvez você não tenha filho, mas você foi filho. Então, aprenda a chamar Deus de pai, porque milagres vão acontecer na sua vida. Então, eu quero encerrar aqui nosso bate-papo para também trazer uma grande líder que vai falar muito sobre os pilares da liderança aqui com vocês. Eu vou apresentar a Érica para vocês. Ela é uma grande empresária, hoje também sócia do Carlos Wizard, e ela ensina muito sobre como nós podemos ser líderes e empresários em cima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, para a gente encerrar, eu quero que a gente aprenda que é importante a gente chamar a Deus, pedir conselhos, orientação e ouvir, porque a Bíblia tem muito para nos ensinar. Eu tenho certeza, eu não li o livro da Érica ainda, mas eu tenho certeza que ela ensina o passo a passo dentro da Bíblia para os nossos negócios. Eu imagino que seja algo desse gênero. Então, a resposta está ali, para tudo na vida. Pessoal, profissional, intelectual e, óbvio, o autoconhecimento. Então, é isso. Então, para vocês, mulheres brilhantes, mães tão especiais, com força e ternura, enfrentam vendavais. Seu amor é luz, sua presença é calor. No palco da vida são estrelas de valor. Com sabedoria e coragem desbravam caminhos. Em seus braços encontramos abrigo e carinhos. Mães maravilhosas, exemplo de amor e bondade, sua luz ilumina em cada nova jornada. Que a todas as mulheres, mães e guerreiras sem igual, chegue este poema como um doce vendaval, um beijo carinhoso e um tchau com gratidão, por serem tão especiais em cada coração. Foi você que tem? Então,